Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista do Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 17 de julho. As vendas do varejo norte-americano registraram estabilidade na passagem de maio para junho, ante expectativa de contração de 0,2%. O resultado negativo foi puxado principalmente pela retração dos segmentos de veículos e combustíveis. Em contrapartida, os demais setores apresentaram desempenho positivo, inclusive bares e restaurantes. Os dados não alteraram as apostas do mercado ontem de que o ciclo de flexibilização monetária do Fed começa em setembro, em um contexto de desinflação e desaquecimento do mercado de trabalho graduais. Os retornos das Treasuries chegaram a abrir depois do resultado do varejo, mas voltaram a ceder. O recuo dos juros motivou nova alta das bolsas norte-americanas. O dólar teve pequeno fortalecimento contra uma cesta de moedas fortes, mas algumas moedas emergentes tiveram alta, inclusive o real. No Brasil, a resiliência da atividade econômica no segundo trimestre foi confirmada pela divulgação do monitor do PIB da FGV. O indicador avançou 0,3% entre abril e maio, o equivalente a uma alta de 1,3% na comparação interanual. O crescimento na margem foi impulsionado pelo consumo das famílias e investimentos, diante do mercado de trabalho pujante e dos efeitos defasados dos cortes de juros. Nesse contexto, espera-se alta do PIB ligeiramente acima de 2% em 2024. A dinâmica mais positiva da atividade econômica foi destacada pelo diretor de política monetária Gabriel Galípolo em palestra proferida ontem. O cenário de demanda mais forte, robustez do mercado de trabalho e depreciação do câmbio pode significar um processo de desinflação mais custoso e mais lento nos próximos meses, segundo ele. Assim, o contexto exige maior cautela por parte do Comitê de Política Monetária, de acordo com Galípolo. No contexto fiscal, o mercado monitorou novas falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Haddad comentou que ficou pronto o detalhamento das medidas que prometem reduzir os gastos em 25 bilhões de reais no orçamento de 2025 e que este será divulgado pelo Ministério do Planejamento. O ministro acrescentou que provavelmente haverá bloqueio e contingenciamento na apresentação do relatório bimestral de receitas e despesas, na próxima segunda-feira. Já quanto ao tema da desoneração da folha de pagamentos, o objetivo segue sendo firmar o acordo com o Senado para as medidas de compensação da perda de receitas decorrente da desoneração, de acordo com Haddad. O prazo estipulado pelo Supremo Tribunal Federal para a apresentação do acordo se encerra nesta sexta-feira, mas uma prorrogação da data pode ser negociada, uma vez que o Congresso entra em recesso informal amanhã. As negociações em torno da renegociação das dívidas dos estados também devem atrasar a votação do projeto para a volta do recesso parlamentar em agosto. A curva de juros doméstica acabou em queda no fechamento da sessão, em linha com as Treasuries, apesar de alguma oscilação positiva durante o dia. O Ibovespa teve leve realização de lucros no dia, após sequência de 11 pregões de ganhos. Hoje acompanharemos os dados da indústria nos Estados Unidos em junho e a divulgação do livro bege do Fed, que traz a avaliação das condições econômicas do país segundo a visão de cada um dos bancos regionais do Federal Reserve. Divulgado há pouco, o IGP-10 no Brasil mostrou desaceleração da alta mensal, de 0,83% em junho para 0,45% em julho, apesar da depreciação do câmbio no período. A moderação foi dada pela queda dos alimentos in natura, sinalizando descompressão também da inflação de alimentos aos consumidores à frente. E na Europa, a taxa anual da inflação ao consumidor da zona do euro confirmou a leitura preliminar, desacelerando de 2,6% em maio para 2,5% em junho, mas mantém a expectativa de manutenção dos juros na reunião do Banco Central Europeu amanhã. Enquanto isso, o CPI do Reino Unido superou as projeções, mantendo a variação anual de 2%. O núcleo da inflação, medida menos volátil, teve alta de 3,5%, também sem mostrar a desaceleração esperada. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o Morning Briefing. Por hoje é só e nos vemos amanhã.